Você está assistindo nesta segunda-feira, dia 8 de julho de 2019, o programa Memória BC. E hoje eu recebo, como meu entrevistado, Orlando Angioletti Júnior, advogado, vereador, que nos dá o prazer de participar desse programa especial. Orlando, na tua vida, Balneário Camboriú, já acabei descobrindo aqui que você é a primeira geração pós-64, é isso, Orlando? Isso mesmo. É um prazer, né, estar podendo participar desse programa de resgate da memória da nossa cidade e da nossa gente e fazer esse registro. Né? Balneário Camboriú, que se emancipou em 1964 e eu tive a felicidade de nascer aqui em 1971. Então eu sou a primeira geração, né, que efetivamente nasceu em Balneário Camboriú, enquanto já uma nova cidade, a cidade de Balneário Camboriú, já desmembrada da nossa cidade-mãe, Camboriú. Como é que foi o início da cidade? Você acompanhou toda essa transformação como advogado, como vereador, enfim? Você imaginava que a nossa cidade se transformaria no que é hoje Balneário Camboriú, não? Olha, Tigre, a gente está imerso, né, nesse desenvolvimento e acaba não compreendendo, enquanto está vivendo aqui, essa transformação. O meu avô paterno foi o primeiro encanador de Balneário Camboriú, Jacó Angioletti. Jacó Angioletti eles faziam aqueles furo para achar água, como é que é o nome daquilo? Aquelas ponteiras. Ponteiras. Não é? A ponteira do Hotel Marambaia foi meu avô que fez. A ponteira do Hotel Fischer foi meu avô que fez. Ele que trabalhava como funcionário para Águas Cristalinas, que era do Carlinho Rosa. Antes da Casan chegar em Balneário Camboriú, nós tínhamos uma empresa de água particular, que era do Carlinho Rosa, Águas Cristalinas. E o Jacó Angioletti, então, trabalhava nesta empresa como encanador. E o meu avô materno, o José Lino Queires, que veio de Rio do Sul e foi um dos primeiros construtores de Balneário Camboriú. Ele, à época, no final dos anos 60, edificou um edifício no calçadão, onde hoje é o calçadão da Avenida Central, o edifício Isabel, que está lá até hoje. E um pouquinho antes, bem na curva da Avenida Central, ele construiu ali o edifício Roseli, né? Que inclusive está ali até hoje também. Então, à época, no início dos anos 70, ele morava no edifício Isabel, no calçadão da Avenida Central. Sim. E nós, meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos, morávamos no edifício Roseli, ali na Avenida Central, quase o caminho que vai para a Igreja Santa Inês ali. Ali eu passei toda a minha infância e ali eu consigo então fazer um retrato do que foi Balneário Camboriú à época, sobre os olhos, sobre o olhar de quem morava no centro da cidade. Perfeito. E o teu retrato, a partir de então, como é que foi, Orlando? O estudo, onde você morava, como é que entrou a advocacia na tua vida, de advogado para político, vereador de Balneário Camboriú, como é que... Bem, morando no centro da cidade, na Avenida Central, logo à direita, a 100 metros mais ou menos, estava a prefeitura. A prefeitura era na Avenida Central, aqui embaixo. Esquina com a rua entre a 700 e a 600. E para o lado esquerdo, mais adiante, nós tínhamos o maior colégio estadual de toda a nossa região, que era o Colégio João Goulart. Que era escola básica, à época, escola básica Presidente João Goulart, depois se transformou em colégio. Ali eu comecei os estudos, primeira série no João Goulart com a dona Terezinha Longo, que nos deixou recentemente, a dona Terezinha, que foi a primeira professora da grande maioria das pessoas que passaram pelo João Goulart. E ali eu fiz todo, como é que era o nome da época? Agora era ensino fundamental, antes era... Primário? O primário. Né? O ginásio, a gente fez ali também, depois, inclusive, o segundo grau. Chegando no segundo grau, nós criamos o primeiro Grêmio Estudantil de Balneário Camboriú, foi o Grêmio do João Goulart, o qual eu fui o primeiro presidente do Grêmio. Então, a gente também tem esse registro. O primeiro Grêmio Escolar de Balneário Camboriú foi o do João Goulart e o primeiro presidente fui eu. Aí, deve estar beirando ali metade dos anos 80, mais ou menos. E aí a gente continuou
trabalhando em Balneário Camboriú já no ramo imobiliário. E já fizeste faculdade na época? Já? Sim, aí eu comecei a fazer estudos sociais. Estudos sociais. Eu sempre fui dado às ciências humanas. Certo. A vida sempre me levou a isso e eu gosto muito disso. Comecei a fazer estudos sociais, me formei em estudos sociais, sim. Comecei a fazer direito na Univale em Itajaí, que não existia Univale aqui à época, aqui, né? E me formei em direito nos meados dos anos 90. Certo. Mais ou menos. E paralelamente a isso eu trabalhava no ramo imobiliário. Eu sou corretor de imóveis até hoje. Né? O meu cresci 4 mil e pouco. Hoje deve estar em 40 mil e pouco. No mínimo, né, Orlando? Já faz um tempinho também. E a gente viu toda a década dos anos 80 com o boom de Balneário Camboriú, com a vinda dos argentinos. A década de 80 foi o boom da nossa década, cidade? Principalmente em relação aos hermanos, sem dúvida nenhuma. Né? Eles vinham muito para cá passar o verão, eles compraram muitos imóveis aqui, muitos mesmo. Foi uma época que a gente ascendeu muito. Né? A década de 90, no ramo imobiliário, foi uma década, não digo perdida, mas ela ficou muito stand-by, ficou muito parada mesmo. Houve uma recessão imobiliária muito grande à época. Grandes construtoras de Balneário Camboriú não foram tão prósperas como haviam sido nos anos 80. E aí depois vieram os anos 2000, e aí Balneário então deu uma guinada acima de uma forma sensacional, espetacular, e o reflexo nós estamos vendo até o dia de hoje. E como é que entrou a política na tua vida, Orlando? A política é uma coisa muito engraçada, então você não percebe, mas vai fazendo os movimentos ao longo dos anos, ao longo da sua vida, e quando se vê, sim. Se é piscado pela mosquinha azul, não é? O meu pai era envolvido em movimentos políticos, meu pai foi o fundador do MDB em Balneário Camboriú. Meu pai era envolvido no sindicato dos trabalhadores da construção civil de Balneário Camboriú. Né? O meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, então a gente guardou as memórias desses movimentos. Meu pai foi perseguido político, meu pai teve que sair de Balneário Camboriú, uma época, e morar em outros municípios em função de uma perseguição, exatamente. Então a gente tem toda essa história. Sim. E aí eu estou um dia sentado no meu escritório, chega um colega advogado, o Dr. Filadelfo de Almeida Gosch, disse: Orlando, venha caminhar conosco, venha participar da política, você que fez o Grêmio Estudantil, fez política na universidade, nunca tinha partido definido, venha conosco. E eu me filiei no Partido dos Trabalhadores à época, a convite do Filadelfo, da Salete, e ali a gente começou. A primeira eleição foi no ano 2000 e eu fui eleito com 470 votos, o primeiro vereador do PT na história de Balneário Camboriú. Nós havíamos tido o vice-prefeito, que foi o Aristo, quando o Pavan foi a primeira vez o prefeito da cidade, mas o vereador pela primeira vez fui eu, eleito no ano 2000. Fui candidato à reeleição em 2004. Fui o vereador, até hoje, na história de Balneário Camboriú, que mais cresceu o número absoluto de votos. Eu tive um aumento de 325% de uma eleição para outra. Até hoje é um recorde. E a gente vem se mantendo. Fui candidato mais uma vez, fui presidente da Câmara, fui prefeito interino da cidade e hoje estou aqui cumprindo o meu 5º mandato de vereador em Balneário Camboriú. Orlando, o que você destaca na tua atuação como advogado, né? E também, depois a gente quer falar um pouquinho mais do lado político. Como advogado, como é que foi essa tua experiência? A advocacia é muito parecido com ela é apaixonante, com a grandeza do magistério, vamos dizer assim. Você tem que ser muito apaixonado, como toda profissão. Sim. Mas essas profissões que tratam muito com pessoas, está muito próximo, tem que ter uma paixão. Perfeito. Então eu tenho muito orgulho, sim, de ser advogado e muito respeito pelos advogados. Porque a gente trata, muitas vezes, de um lado não tão feliz da vida das pessoas, sim, tratar de algum problema, de alguma dificuldade. E o advogado sempre é aquela pessoa que está ao teu lado, que é parceiro. E em Balneário Camboriú, eu que cheguei na advocacia num segundo momento de Balneário Camboriú, vamos dizer assim, sim. Quero aqui lembrar o Tanaco, que é a primeira geração de advogados, o Nena, o Durval Kine,
pessoa sensacional da nossa sociedade. Eu não quero aqui mas numerar, assim, mas são pessoas que, Sim. sem dúvida nenhuma, nós de Balneário Camboriú, né, temos o orgulho como advogados de tê-los conosco, ainda hoje, né, e sem dúvida nenhuma de serem uma referência no meio jurídico do Estado de Santa Catarina. A sua atuação como vereador de Balneário Camboriú e principalmente como presidente da Câmara. Qual o resumo que você pode fazer para a gente, para marcar essa memória do BC, Orlando? Olha, vereador Orlando Gioletti, presidente da Câmara de Vereadores, a minha marca foi a cultura. Né? Nós abrimos os corredores da Câmara para que todos os nossos artistas, nós tínhamos exposições permanentes nos corredores da Câmara. Eu fiz o cinema na Câmara. Até hoje nós temos uma estrutura de cinema na Câmara que a gente trazia as crianças para ver filmes culturais aqui dentro. Uma vez a cada 15 dias nós dispunhamos do sistema de televisão da Câmara para que os nossos artistas viessem e se apresentassem num programa de televisão, no canal da TV Câmara, e pudesse ir até a casa das pessoas, não é? Se apresentando através da televisão. Eu fui presidente por 2 anos. A economia do último ano serviu para terminarmos a obra do Teatro Municipal de Balneário Camboriú e colocarmos todo o mobiliário do teatro que existe hoje. O Teatro Municipal, o seu mobiliário, é fruto da economia que nós fizemos à época em que eu fui presidente. Então, a minha marca, né, nós fizemos uma série de coisas, mas a minha marca, sem dúvida nenhuma, com muito orgulho, foi dedicada à cultura de Balneário Camboriú. A cultura que passa por todas as dificuldades, em todos os cantos, né? Em Balneário Camboriú não é diferente, mas aquele momento, para orgulho da nossa Câmara, para orgulho daquela presidência, nós tivemos os olhos muito voltados para as questões culturais e, em especial, aos artistas de Balneário Camboriú. E tem uma data muito especial que você reverenciou, e hoje ela é um marco também de Balneário Camboriú, que foi um lado muito pessoal, né? Com relação a um caso que aconteceu com a sua família, com a sua mãe, que inclusive hoje a gente conversou um pouquinho, eu também fiquei emocionado e você também. Tens essa marca também, inclusive para alertar as mulheres nessa questão toda. É um dia dedicado para a gente pensar e refletir, né, Orlando? Nós criamos no calendário de Balneário Camboriú o dia e a semana do dia 18 de agosto de cada ano, onde o município, em toda a sua estrutura de saúde, dedica aquela semana de forma especial às pessoas acometidas do câncer e também extensiva a todos os seus familiares. O câncer, que é uma doença que não respeita nossas casas, não respeita as nossas famílias, né? E que a gente tem que dar as mãos e fazer uma corrente e mostrar para as pessoas que a política, através das ações de governo, através das ações da nossa Secretaria de Saúde, pode sim melhorar e dar um afago, né? Estender aquela mão generosa, aquela mão quando você necessita, de saber que o município está à sua disposição. Então, é uma marca, talvez a maior marca dos meus 5 mandatos, sem dúvida nenhuma, seja esta lei que nós incluímos. Por quê? Porque ela, desde o ano 2002, que ela existe, até hoje ela continua ajudando as pessoas, e eu te confidenciei antes aqui, talvez uma média de 1 vez por ano, alguém me aborda e faz o comentário que você fez antes aqui. Eu lembrei né? hoje. Mas para mim não tem pagamento maior. Né? Se eu tinha um compromisso, se eu tenho um compromisso como vereador, é isso que você me retratou hoje. Né? É sem olhar a quem, sem saber quando, como, mas saber que as pessoas estão sendo atendidas, tem a sua vida melhorada por uma ação que você, vereador, acabou podendo fazer. Gratificante, né, Olá? Sem dúvida nenhuma. É o maior preço, a maior remuneração, a maior satisfação que você pode ter. É uma manifestação como as pessoas fazem na rua e você em especial, sem a gente combinar,
não é? Verdade. Me fez hoje aqui na Lembrei, sala. quando olhei para você, a Orlando vai ser o primeiro entrevistado da minha parte, Memória ABC, e veio na memória. Legal. E realmente foi um ato bacana, muito especial, diga-se de passagem. Muito obrigado pela lembrança. Vereador Orlando Angioletti, o nosso entrevistado de hoje, Memória ABC, desta segunda-feira, dia 8 de julho de 2019, conhecendo um pouco da história dele. A gente faz um rápido break e voltamos na sequência com Memória ABC. Um instante só. Você está acompanhando Memória ABC. Atenção, ocorrência grave, MG 435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Tiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. A imprudência do veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais 3 crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Desespero, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Eu não sabia que estava grávida, mas quando foi no 8º mês que eu fiz a ultrassom e deu microcefalia, ali parece que o meu mundo desabou. Eu olhava para minha mãe e ela, vai dar tudo certo, filha. Ela é a minha razão. Quando eu vejo uma mãezinha que tá grávida, eu falo, ó, te cuida. Isso é bom para você e para a criança. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Você está acompanhando Memória ABC. Memória ABC de volta nesta segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. E o nosso convidado de hoje, Orlando Angioletti Júnior. Orlando, nos bairros, às vezes a gente lembra muitas coisas, muitas passagens, né? Mas o centro da cidade, às vezes, ele se transforma mais rapidamente, né? Principalmente se a gente for olhar o centro de Balneário Camboriú. Vamos fazer um teste de memória aqui. O que você lembra do nosso centro de Balneário Camboriú, do coração da nossa cidade, Orlando? Você tem alguma lembrança, não? Nós temos que fazer alguns registros que são muito importantes. Primeiro, resgatar, por exemplo, o parque de diversões que anualmente via nas temporadas de verões, ali onde hoje é o Shopping Atlântico. Exatamente. Aquele terreno todo, esperava durante o ano todo a chegada na temporada de verão do parque de diversões. Se eu não me engano, era Estrela do Sul. Era o nome do parque, ou alguma coisa assim. Exato, é Estrela do Sul. E do lado, o mercado do Schlemper. Que era o mini mercado Schlemper, tradicionalíssimo ali na cidade. O espetinho. O espetinho do Schroeder, na Avenida Brasil. Quem viveu aí os anos 70, os anos 80 de Balneário Camboriú, impossível não ter esse registro. Futebol de areia da Lafa. Da Lafa. Você sabia que é a liga de futebol de areia mais antiga do Brasil? Tem que fazer um resgate, né, de memória e, em especial, ao nosso futebol de areia, um resgate moderno, buscar aquela coisa boa. A cidade ficava em torno daquele campeonato de futebol de areia. Os turistas, a praça ali todinha. Os turistas vinham de fora. Eu tenho alguns parentes meus que vinham no final de semana para ver os jogos do futebol de areia. Falando em Praça Tamandaré, ela que passou por várias revitalizações. Lembra daquela concha acústica do Schultz? Lembra da concha do prefeito Schultz? Haroldo. Tinha um símbolo em cima e ela toda
Ninguém sabia não sabe até hoje se aquilo realmente funcionava como Ninguém concha definiu, acústica. ninguém definiu aquela concha da época. Mas são imagens que não pode ficar desagregada ou esquecidas na memória de Balneário Camboriú, do centro de Balneário Camboriú. O centro da cidade ali. O centro, era, como você falou, ele se transformou muito rápido, rapidinho. Mas foram importantes, foram marcantes esses momentos, né? A lagoa que tinha entre a Praça Tamandaré e a Higino Pio, a piscina pública que nós tivemos na Praça Higino João Pio. Tá bem de memória, hein? O que tu achou? Tu lembra ainda? Tá bem de memória da piscina? Eu tomei algum banho ali, né? Eu tomei algum banho. A piscina em cima da praça. Sim. E o que tinha embaixo da praça? Da piscina? O canal do Marambaia? Não, a Secretaria de Turismo. Era embaixo da praça, né? Tinha um banheiro de um lado e a secretaria do outro. E a praça linda, maravilhosa, a Praça Higino Pio, que está ali até hoje. Maravilhosa. Quando houve a tentativa de se construir um camelô fixo em cima do canal do Marambaia, que ali foi na época do prefeito Castro, que foi muito discutido aquilo, e acabou a justiça interrompendo aquela construção. Era para ser ali atrás, né, Orlando? Era ali onde atrás. A Praça da Bíblia hoje? Exatamente. Praça da Bíblia hoje. Onde a Praça da Bíblia hoje, nós atrasamos o desenvolvimento daquilo ali em função do respeito ao canal e da forma de exploração daquilo. Que eu quero fazer um registro. Hoje me parece que nós chegamos no ápice. Aquela Praça da Bíblia, aos sábados, é a maior atração que nós temos em toda a nossa região. É lindo, maravilhoso, e eu espero que as pessoas possam ouvir isso e frequentar. Tigrão, é incrível o que está aquela nossa praça hoje. Olha, só lembrando aqui, ó, você lembra ali na 600, né? Quem tem que lembrar é você, lógico, entrevistado é você. Tu lembra do famoso, já que a gente lembrou do Fosse Fundo, hein? Schlemper, o Espetinho, do seu Schroeder. Lembra do Pata Pata, não? Então, o César Pata Pata. O César. Eram dois irmãos, Pata Pata, na rodoviária. Antigamente era rodoviária ali. Na né? rodoviária do Calinho Rosa. Ali era a rodoviária. Não é? Tinha o Pata Pata na esquina. E aí, com o recuo atrás, tinha as vendas. Eu comprei alguma Mirabel de lata. Ou não? Alguma Mirabel de lata. Alguma carne moída de segunda ou de terceira, fiadinho na caderneta. Ali atrás. Ali atrás, né? E lá na ponta, lá atrás, neste mesmo prédio, tinha a bicicletaria do Leco. A do seu Leco. Né? Que consertava a bicicleta lá no final. Isso aí nós estamos falando realmente na década de... os comecinhos dos anos 80, mais ou menos. Além de se lembrar na Atlântica, que era da época do seu Cláudio Dalvesco, lembra? Muito bem, o Ipo Campos. Seu Ivo Bebidas, né? O Ivo Bebidas era na Brasil. Era na Brasil, né? O Cláudio com o Ipo Campos na Atlântica. Cláudio Ipo Campos. E o seu Ivo na Brasil. Na Brasil. E onde é que era a delegacia de polícia de Balneário Camboriú? Eu te peguei, a cadeia. Agora muito bem. Central com a 900, do prédio do Laos, bem na frente da papelaria Biba. Sabia dessa? Essa eu te peguei. Aqui, ó, a Avenida Central na curva, é que o Orlando Giolete morava em cima, por isso daí ficou fácil. Aí ficou fácil. Embaixo era a papelaria Biba, né? E na frente a delegacia de polícia de Balneário Camboriú, era Central e esquina com 900. E à noite, Orlando? Baturité. À noite, Baturité. O que você lembra? Eu lembro muito bem do Baturité, né? Eu não me lembro muito bem do rancho. Eu sou um pouquinho depois do rancho. O rancho do Baturité. O rancho eu sou um pouquinho depois. Já sou da época da boate de Bambu, mas já era a boate, o rancho estava do lado. Sim. Né? Eu sou da época do Fantástico Clube. Fantástico Clube. Eu sou da época do Escadão. Eu sou da época da Mob Dick. La Ronde, La Cueva. Né? Então, Balneário Camboriú, nós Mustache. Mustache, lembra que era do Mustache ali? Ali bem no centro. Na Avenida Brasil. E um detalhe interessante, já que nós falamos muito sobre o centro. Mustache, bem no centro do coração da cidade, não? Em cima ali. Ao lado do Cinerama, que é outro ícone da nossa cidade. E agora me veio na cabeça uma coisa inacreditável que nós deixamos perder, que não poderia ter deixado perder, que era o Alto Cine. Nós tivemos em Balneário Camboriú um Alto Cine estilo americano. Você frequentou? Frequentei. A gente colocava o carro com
com aquele radinho que era um chiaço, que mal e mal dava para escutar o filme. Eu vi a imagem. Mas era sensacional. O Cinerama é algo assim de deixar as pessoas boquiabertas, o que era já o Cinerama na época. O luxo, não é? Aquele hall com as poltronas vermelhas, os cartazes, a bombonière, sabe? Era uma coisa de primeiríssima categoria. Nós tínhamos em Balneário Camboriú. E a gente acabou... Então, a modernidade vem como uma coisa boa, e ela é uma coisa boa. Né? Só que eu não sei se é nostalgia, se é saudosismo, né? Mas fazer um resgate da história, e se a gente pudesse manter... Balneário Camboriú tem alguns imóveis tombados pelo nosso patrimônio, e devem ser mantidos tombados, porque uma cidade sem memória, uma cidade que quer compreender o porquê que nós somos hoje assim, tem que entender o que nós fomos ontem. E se nós vamos fazer este ano 55 anos, ainda está fácil da gente fazer esse resgate, da manutenção dessa história, né? Da conservação dessa história. Isso é importante, porque se a gente está criando a nossa identidade, e é isso que nós estamos fazendo, nós estamos num processo de criação da nossa identidade, se a gente perder essa memória, a gente acaba tendo dificuldade de se autoconhecer. E eu quero aqui fazer um outro registro também. A gente escuta muito dizer que Balneário Camboriú é cidade de ninguém. E eu quero fazer uma correção nessa frase. Essa frase está errada. Né? A frase correta para Balneário Camboriú é que nós somos cidade de todo mundo. Né? Luiz Alves está aqui. Verdade. Indaial está ali. É verdade. Né? Curitiba está aqui e o Rio Grande. Então não é que nós não somos cidade de ninguém. Nós somos cidade de todo mundo. Acolhemos todos. E sabe quem é que está formando esta nossa cultura e essa nossa cara? Nós mesmos. Então nós estamos escrevendo a história. Veja o tamanho da importância dessa nossa passagem por aqui. Perfeito. E falando sobre as questões, alguns pontos, voltando ao passado de Balneário Camboriú, eu também fazia o registro, né? Tenho certeza que você passou algumas vezes aí na Ponte Pêncil. Você lembra da Ponte Pêncil? Ponte Pêncil, da Vila Real. Da Vila Real. E a gente já pescou ali, a gente jogava bola ali. Foi uma pena, não é, o que aconteceu ao longo do tempo, que ela acabou se perdendo, caindo, né? Ficou perigoso. Era uma passagem importante. Hoje nós temos uma ponte, que inclusive atravessa automóvel ali, só que a Ponte Pêncil, sem dúvida, inclusive, você me corrija se eu estiver errado, dá nome a um dos melhores e mais famosos times de futebol que nós temos em Balneário Camboriú, não é isso? O time da Ponte Pêncil. Ponte Pêncil. É isso, não é? Aquela ponte. Que bom, Pêncil. pelo menos se eterniza ali. Orlando, do lado político ainda, o teu primeiro partido foi o PT. Depois exatamente. Você se elegeu o primeiro vereador do PT em Balneário Camboriú. Me reelegi. Te reelegeu. E geralmente a gente diz que a reeleição é mais difícil. Para você, prova ao contrário, né? Você teve mais de 300% de crescimento da primeira. A gente se comunicou bem, a gente E a tua segunda fazia reeleição esses foi? Momentos também pelo PT. Pelo PT também. Aí a gente vai vivendo momentos. Aí eu fiquei muito envergonhado com a tal do mensalão. Lembro disso. Eu não vou pagar esse preço, que eu não tenho nada a ver com isso. E acabei saindo e ficando sem partido. Eu sou advogado de formação, voltei para o meu escritório, vou terminar esse mandato e deu. Aí um grupo de amigos na cidade, poxa, volte, você é um bom vereador, a cidade precisa do teu jeito, da tua forma de fazer política. E acabei então, a convite de um grupo de amigos, em especial do Rotary, do Lions e da maçonaria, voltando, filiado então ao Democrata. O Democratas de Balneário Camboriú, aonde eu fui eleito e reeleito mais uma vez também nos 4 mandatos, então os meus primeiros 4 mandatos, e agora eu cumpro uma parte do 5º também pelo Democratas. Então, eu em Balneário Camboriú posso dizer que eu transitei, e transito muito bem, em todas as vertentes políticas. Por quê? Porque eu nunca me apaixonei nem por nada, nem por ninguém, salvo a minha esposa e minhas filhas. Na questão política, eu sempre dispus de muito respeito às siglas e às pessoas que fazem política de Balneário Camboriú, e nesta condição eu também me coloquei com muito respeito em relação a elas e exigi esse respeito.
E esta relação na política de respeito, você consegue conversar com todo mundo, consegue fazer as discussões da forma que tem que ser feita e, quando você tem um mandato, tentar errar o mínimo possível. Imaginar que vai acertar, eu acho que seria muita arrogância da minha parte. Mas tentar errar o mínimo possível e, pelo que a gente tem visto, pela transformação da cidade, né? pela pujança que nós temos, pelos desafios que nós enfrentamos, e nós enfrentamos os desafios, né? E por tudo que Balneário Camboriú é hoje, sem dúvida nenhuma, a gente tem acertado muita coisa em defesa da nossa gente. Para a gente registrar Memória BC deste dia 8 de julho de 2019, uma segunda-feira, vamos para o lado bem pessoal agora, Orlando. Família, a tua família. É o princípio, é a base de tudo. Nós estamos em 2019, veja a minha felicidade. Dia 9/9 de 2019, eu vou fazer 30 anos de casado com a dona Diana, né? Sou pai da Beatriz, da Vitória e do André, sou avô do Valentim e da Martina, né? Então eu sou o homem mais feliz do mundo nesse aspecto. A minha família tem saúde, a minha família tem alegria, a minha família pratica a fé, né? Nós gostamos e queremos toda a nossa comunidade, assim como ela nos gosta e nos quer também. Então, sem dúvida nenhuma, nós moramos na melhor cidade do mundo para se viver. Nós acordamos todos os dias felizes, unidos, e sem dúvida nenhuma, a maior alegria que um homem pode ter é a que eu tenho, que é uma família maravilhosa, como eu tenho a minha, e eu tenho certeza de que cada um que tem a sua sabe o que o meu coração nesse momento está dizendo. No Memória BC, o que você deixaria e vai deixar registrado para a nossa cidade, Orlando? Balneário Camboriú é uma cidade que enfrenta desafios todos os dias. Balneário Camboriú é uma cidade maravilhosa por causa da sua gente. Vamos saudar cada dia com alegria e fé no coração e vamos todos praticar um pouquinho essa coisa boa de ajudar a nossa cidade a se transformar cada dia que passa um pouquinho melhor. É por isso que ela é boa para nós, é por isso que ela é boa para as pessoas que vêm nos visitar e aquelas que vêm nos visitar e acabam ficando conosco. Este é um compromisso que nós temos, isto é que eu desejo a todas as pessoas que estão conosco em Balneário Camboriú, que podem ter certeza absoluta. Aqui todos são muito bem-vindos, a gente vive bem, vive em comunhão e é uma cidade que nos recepciona com o tamanho do coração de uma cidade maravilhosa tem para receber as pessoas. Quero agradecer a todos que nos viram neste programa. Talvez seja o último que eu participe aqui na Câmara de Vereadores, enquanto vereador, mas sem dúvida nenhuma, o compromisso cumprido, o coração alegre de estar aqui e quem sabe daqui a muitos e muitos anos, Tigre, a gente possa mais uma vez se encontrar para rever esse nosso programa de hoje e dizer, realmente, nós estamos no caminho certo. Muito obrigado pela oportunidade. Memória BC desta segunda-feira, 8 de julho de 2019, o nosso entrevistado, Orlando Angioletti Júnior.